o setor económico e a questão das empresas no Conselho de Aroca e de Valcâmara também não passou ao lado desta pandemia. O que é que a ECA tem feito desde o início? Muito bem, isto como referiu, portanto, apanhou-nos a todos da surpresa, embora, pronto, eu há 2 meses e pico estive na Coreia do Sul, portanto, e já tinha estado mais ou menos, portanto, no início do processo, e lá também já se falava muito sobre isto, portanto, e também já na altura já vim com algumas ideias do que eles estavam lá a fazer. Portanto, nunca pensei foi que chegasse com a velocidade a que chegou o carro. Portanto, nós, a partir da segunda semana de março, começámos a perceber-nos que realmente iríamos ter que enfrentar de frente o problema e, inclusive no fim de semana de dias 14 e 15, portanto, nós, a direção da ECA praticamente teve sempre ao telefone, sempre reunida por videoconferência, porque foi a altura mais crítica na semana que começou nesse fim de semana 14 e 15, mas se prolongou pela semana 12, portanto até o dia 21, 22 era todos os dias, diariamente, a sair legislação nova. As pessoas não sabiam exatamente o que é que haviam de fazer. Muitas vezes nós também não, mas conseguimos manter uma certa calma. Portanto, eu diariamente fazia a ponte com os autarcas, tanto que o Presidente da Câmara da Aroca como de Valdecâmara, praticamente todos os dias acertávamos agulhas, porque era novidade para todos e estávamos um bocadinho todos a navegar nesta incerteza. Foi complicado, foi a parte das empresas que tiveram que encerrar, portanto era gradual, portanto a legislação que vinha, muito comércio, muito serviço teve que ser encerrado e nós cá, mesmo com os nossos associados, até aconselhámos na altura a fecharem mesmo antes que o próprio governo tivesse decretado o seu encerramento. Isso é uma questão de precaução, toda a gente estava com medo, portanto não era também pelo negócio que se estava a fazer que valeria a pena correr riscos. E foi o que muitos fizeram, e bem. E na parte da indústria, nessa semana também houve muita alteração. Grande parte da indústria conseguiu continuar a laborar, só tivemos aí 1 ou 2 casos de associados que tinham pessoas a regressar e alguns deles acusaram positivo, e portanto tivemos que também fazer algumas reuniões no sentido com os autarcas também do procedimento a adotar. Portanto, era tudo novidade e foi um bocadinho complicado, porque muitas vezes o medo também não é bom conselheiro, mas correu tudo, portanto, dentro da normalidade, e atualmente, portanto, já estamos numa fase muito mais calma. Quais foram os primeiros sintomas vindos exatamente deles, as preocupações para, junto da ECA, encontrarem respostas? As primeiras preocupações foram exatamente a de saber qual era a legislação em vigor, porque estava tudo a mudar de hora para hora, nem diria que era de dia para dia. Nós tivemos aí um apoio também grande com os nossos serviços jurídicos, em que estávamos a analisar constantemente tudo o que estava para sair. Inclusive, muitas das vezes pedíamos para aguardar, porque estaria para sair uma ou outra que já iria tornar-se em efeito a que estava tomada, e foi uma semana muito crítica. Portanto, muitos comerciantes a ligar, portanto, mais a parte de comércio e serviços. Foi nessa semana que muita coisa ficou decidida. Portanto, e que muitas das vezes nós até próprios aconselhávamos, portanto, nesta fase é preferível se calhar encerrar do que estar agora a limitar, a tirar metade das mesas, por exemplo, na restauração, ou a confinar, e muitos deles até encerraram logo, portanto, para não correrem este tipo de riscos. Mas o grande contributo que nós, penso eu, que nós conseguimos dar foi no apoio, exatamente, de analisar todo o tipo de legislação que estava a sair e aconselhá-los a agir em conformidade. Portanto, foi basicamente nessa semana de 16 a 20, portanto, de março, que muita coisa, portanto, muitas medidas foram tomadas.
foi uma semana crucial. As empresas foram obrigadas a fazer um ajustamento da forma de trabalhar, mesmo aquelas que estiveram sempre a laborar? Sim. Por exemplo, aqui na minha empresa também tive pessoas, portanto, da parte comercial, da parte mais técnica, que ficaram a trabalhar a partir de casa. Portanto, e sei que foi geral, portanto, aqui nossas empresas da região em termos de indústria, muitos quadros ficaram a trabalhar a partir de casa. Portanto, a partir dessa semana, exatamente a partir do dia 16, no meu caso concreto foi a partir do dia 16, muitas outras também penso que cumpriram mais ou menos o calendário, também na altura falámos com diversos e achámos que seria preferível, por uma questão de, dentro do próprio escritórios, termos o mínimo de pessoal ao serviço. Portanto, dentro da produção, o que aconselhamos também foi realmente ter o máximo de cuidado para as pessoas não estarem como estavam, portanto, completamente à vontade e em contacto permanente. A parte dos refeitórios, das cantinas também serem adotadas medidas por forma a que as pessoas tivessem a distância regulamentar, não houvesse ali muitos contactos, portanto, entre todas as pessoas, e na parte também da própria portaria de atendimento ao público, etc. Portanto, aí tomaram logo, nessa semana também tomaram todo o tipo de precauções. Nós estamos a falar aqui de muitas empresas ligadas a setores da metalomecânica, estamos a falar da exportação. É de facto um confinamento de muito prejuízo para aquilo que a economia de Valcambra e Arouca estavam a potencializar. Sim, este seria um ano, todos os nossos associados o dizem, eu próprio digo, na minha empresa, que iria ser os melhores, o melhor ano dos últimos, já não eram maus, já tinham sido bastante bons. E este prometia mesmo. Inclusive, tivemos alguns associados que quase a chorar nos diziam isto vai tudo para água abaixo, e estávamos com expectativas muito elevadas no início do ano, mas, e eu também sou o primeiro a dar-vos esse alento, nós empresários estamos habituados a atravessar muitas dificuldades. A última crise que tivemos foi muito forte, com a vinda da Troika, e só em 2014, 2015, muitos em 2016 é que conseguiram levantar a cabeça, mas cá estamos outra vez. E esta aqui irá ser uma que eu acredito que não irá ser tão profunda quanto a outra. Acredito que a recuperação vai ser mais rápida do que a última que tivemos, que foi muito lenta. Portanto, quando teve a Troika foi muito complicado. Como referiu há um bocadinho, aqui temos muitas empresas exportadoras, grande parte da nossa indústria é exportadora, seja de metalomecânica, seja de automação, portanto, seja no meu caso concreto da área solar, de tubo solar, grande parte é para exportação, e tivemos algumas de nós, e grande parte tinha carteiras de encomendas, que conseguiu elaborar exatamente por causa disso. Atualmente, o que se nota é que com o fecho dos outros países, portanto, estamos a falar dos países que recebem as nossas exportações, estamos a falar de Espanha, França, Itália, portanto, Alemanha, etc. Nota-se que as encomendas estão a reduzir. E há empresas que não sabem se poderão continuar a trabalhar com a força que estavam, exatamente por falta de clientes. Esse é o principal problema que nós estamos agora a sentir, para além do problema da doença não ter sido erradicada, não termos a vacina e andarmos todos e termos que andar todos com a máxima precaução, com o uso de máscaras, que nós, associação, estamos a recomendar a todos os associados, a todas as empresas, todas as pessoas a usarem máscara. Portanto, nós aqui na nossa empresa também já estamos todos a usar, e é daquelas ideias, portanto, que nós, direção, adotamos, e que, mesmo sem o governo estar a obrigar, nós próprios aconselhamos todos os nossos associados a usarem máscara, viseiras no caso de haver contactos permanentes e diretos com recepção de mercadorias, etc. Mas o uso da máscara é fundamental. Isto também, com a minha experiência recente na Coreia do Sul,
em que eles tinham só 5 casos no país e já toda a gente andava de máscara. Portanto, nós aqui não vamos inventar a pólvora, eles lá já vêm lidando com a gripe A, com outro tipo de doenças, e é muito mais fácil para eles habituarem-se, porque muitos deles até nem deixaram de usar, portanto continuaram a usar a máscara em permanência, mas das coisas que eu apreendi lá foi que eu próprio me sentia completamente à vontade de andar de máscara. Se não andasse, eles olhavam para mim de uma forma muito estranha, não é? Porque isso implica-se uma falta de respeito para com as outras pessoas. Cá em Portugal, o que nós já deveríamos estar a fazer, portanto, nós, a ECA, dos nossos meios, temos tentado influenciar nesse sentido, mas achamos que o Governo já deveria estar a fazer essa campanha maciça, porque as pessoas têm que saber que não é elas, o facto de elas não usarem máscara, revelarem que não têm medo, ao contrário. Portanto, elas têm que usar máscara para mostrar respeito para com a outra pessoa. Essa aí é que é a ideia fundamental que nós queremos passar. E mesmo cá com as nossas empresas, a ideia para com os nossos empresários é exatamente essa. Isto é, e quando eu lá cheguei à Coreia, foi a primeira coisa que me disseram. Tu aqui não é pelo facto de teres medo de contrair o vírus, é pelo facto de respeito que vais mostrar à outra pessoa. Pronto, e isso aí entrou perfeitamente na minha mente. E aqui em Portugal nós temos que fazer este trabalho também de alertar as pessoas para isso mesmo. Que é uma questão cultural de educação, em primeiro lugar. Presidente, falou há pouco que esta crise não poderá ser profunda como aquela que se registrou ao nível da Troika. Isso é, de facto, uma grande mensagem de esperança para aquilo que se faz na elaboração nesses dois conselhos. Porquê é que está exatamente com esse otimismo quando se fala exatamente de uma conjuntura de alguma inflação? Assim, eu não quero ser otimista. É claro que eu fico triste com os acontecimentos e fico preocupado. Só que eu, por norma, também sou uma pessoa positiva. Portanto, penso positivo e dou valor muito mais às questões positivas do que negativas. O que eu acho é que, pronto, e recomendo também, e tenho apelado aos meus colegas, nós temos que ser patriotas. Eu sou patriota, como qualquer empresário, viajamos e andamos aí pelo mundo todo, mas o melhor país para viver é o nosso. E se não formos nós a defender o nosso país, quem irá ser? E aí leva-me a ser positivo e a querer também não baixar os braços, fazer o máximo que pudermos para tentar salvar, em primeiro lugar, salvar pessoas, em segundo lugar, salvar a economia. E salvando a economia, salvamos o país. O que eu acho é que não podemos estar à espera que seja uma pessoa, que seja o Primeiro-Ministro, que seja o Presidente da República, o que quer que seja, que vai por ele só tomar a iniciativa de fazermos isto. Nós temos que ser proativos. E ser proativos é nós próprios recomendarmos a nós próprios e a quem nós temos, portanto, alguma influência, transmitir este tipo de ideias. Nós para conseguirmos ser positivos, irmos mais além, salvarmos o país, temos que colaborar todos. Portanto, e colaborar todos nesta fase, por exemplo, é o que eu estou a dizer sempre aos meus colegas. Não faz nenhum sentido nós não andarmos todos de máscara. Quando eu cheguei à Coreia do Sul, nós tínhamos 5 casos e andavam todos de máscara. Portanto, nós aqui temos 21 mil, temos 800 mortes. Porque é que ainda não andamos todos de máscara? Portanto, não há máscaras para todos, ou não havia máscara para todos. Neste momento já há muitas empresas a fazer máscaras, já não faz sentido, já não se justifica. Não podemos estar todos fechados em casa à espera de que surja uma vacina que não vai surgir. Portanto, a afundar mais a economia. Portanto, nós temos que ser proativos, temos que falar abertamente sobre isso, não ter medo. Os heróis de pijama foram muito úteis nos primeiros 15 dias, mas a partir daí não estão em casa praticamente. Portanto, os que estão a trabalhar em casa, tudo bem. Os que não estão a trabalhar em casa estão a contribuir para afundarmos mais a economia e sem nada em troca. Porque estamos à espera que o Serviço Nacional de Saúde aguentou, agora temos que seguir em frente e seguir com o que temos. E essa é a mensagem que eu passei na última reunião da direção, os meus colegas também apoiaram e que nós estamos a tentar também, à nossa maneira, tentar influenciar. Porque não podemos estar à espera de não sei quê, não sei quando, não é? Portanto, nós temos que
ser inteligente, sermos conscienciosos das soluções que poderemos e devemos adotar nas nossas empresas, na nossa comunidade, e seguir em frente sempre com a máxima precaução. E essa forma de pensar pode evitar também uma grande taxa de desemprego nestes dois concelhos. Exatamente, é por aí também que eu estava a pensar, porque para já, portanto, nós o queremos ser patrióticos também passa por aí. Não é a primeira dificuldade que nós vamos despedir pessoas porque já não temos trabalho. Portanto, temos que ser criativos. Há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, eu próprio, por várias vezes, disse que nós tínhamos falta de mão de obra qualificada, falta de quadros para as nossas empresas. E não é em 3 meses que nós temos que mudar o discurso. Portanto, é este apelo também que eu tenho deixado aos meus colegas. Felizmente, nós, tirando um caso que se pediu, portanto, uma empresa associada, não percebemos bem porquê, o resto, portanto, tem cumprido razoavelmente todo o tipo de recomendações, deste tipo de recomendações que nós aconselhamos, que é temos que hoje preparar o futuro da manhã. Portanto, e o futuro da manhã nós vamos precisar novamente de quadros qualificados. Depois não podemos andar aqui outra vez ao tio, porque nos faltam quadros. Portanto, é preciso sabermos agir em conformidade. E eu digo sempre aos meus colegas, e penso que estou convencido que irá ser assim, a nossa recuperação até ao final do ano vai ser quase plena. Portanto, eu estou muito convicto disso. Porque as pessoas não aguentam tanto tempo fechadas sem consumir. Portanto, se houver consumo, puxa pela economia. De uma primeira fase vai ser a economia interna, o mercado interno a funcionar. Portanto, seja com a abertura para o turismo nacional, portanto, todos os países vão tentar manter as suas pessoas a fazerem turismo interno. A Alemanha já está a seguir esse exemplo. Portugal vai ter que seguir, obviamente. E aí começarmos a ter algum consumo interno para estimular a economia. E depois, como os outros países estão a abrir, então as exportações terão obrigatoriamente que começar a recuperar. Nestes dois territórios vive-se muito também da faixa de turismo, mais Aroca nos últimos anos, com o território Aroca Geoparque, Valdecâmara também já a pensar num futuro turístico, também como cartaz. Como é que se olha exatamente agora, num curto, médio prazo, para que isto volte outra vez a estar em andamento? É assim, eu tenho falado com as empresas do setor, que estão muito desanimadas, como é óbvio, e tenho falado também com os presidentes de Câmara. Portanto, no caso concreto dos presidentes de Câmara, para já estão completamente absorvidos em salvar pessoas, que é óbvio. Este tipo de preocupações, eu no lugar deles também estaria em primeiro lugar focado completamente nisso. Todo o resto dizem isso aí, depois logo se vê, mas não vai haver problema. E eu estou confiante também que esse setor, que tem nos últimos anos tem sido importante para a Aroca, mas também para Valdecâmara, que voltará de outra forma, portanto, não sabemos qual. Sabemos que o turismo de natureza, que no futuro, portanto, vai ter cada vez mais sucesso, porque a cultura dos shoppings e de visitar locais fechados, penso que tão cedo é que sofrerá mais com esta pandemia. Os locais abertos, de natureza, das pessoas conseguirem andar no ambiente natural, sem ar-condicionado, sem grande proliferação ou possibilidades de contaminação, penso que será dos primeiros a passar a crise. Eu estou convencido, tenho falado também com algumas pessoas do setor. De qualquer forma, enquanto não abrir, eles estão a faturar zero. É um problema muito grave e é um problema que, já agora que estamos a falar nisso, as medidas que o Estado implementou não estão todos a chegar. Portanto, a última reunião que tivemos, portanto, os meus colegas foram muito diretos e disseram mesmo, quando tiveres a oportunidade de falar, fala que não há nenhuma ajuda do Estado a chegar. Portanto, inclusive, nós temos o Comércio Invest de Valdecâmara, temos verba na ordem de 150 mil euros para receber, portanto já andamos há ano e meio atrás disso. Agora, nesta fase que estamos a viver e que as lojas estão fechadas e que era necessário injetar dinheiro na economia,
nós mandamos a carta para todo lado, inclusive para os ministros da tutela, para todo lado. Recebemos ontem uma comunicação a dizer que pensam que vão conseguir resolver no prazo de um mês. Portanto, estamos a falar de verbas que eram fundamentais nesta fase para colmatar as dificuldades que o comércio está a atravessar aqui em Valdecâmara e que, portanto, apesar de todo o nosso esforço, da situação que estamos a viver, foi necessário, inclusive, recorrer ao Ministro para conseguirmos resolver a situação, que ainda não está, mas pronto, temos a promessa que vai ser resolvida a muito curto prazo. O layoff, nós temos empresas layoff ligadas, portanto, a empresas que encerraram, portanto, seja restaurantes ligadas ao turismo e aos serviços do turismo, e lojas de comércio, portanto, não essencial, que recorreram ao layoff. Na parte da indústria, há muito pouca coisa. Portanto, o facto que falei de sermos patriotas e sermos todos aqui da região também influiu em grande parte. E os empresários estão a resistir ao máximo a recorrerem ao layoff. Temos meia dúzia de casos em que foi layoff parcial, uns já porque encomendas não eram suficientes e então tiveram que fazer uma gestão de recursos humanos, mas grande parte delas estão por inteiro, portanto, estão com as pessoas a trabalhar. Algumas conseguiram meter algumas férias na Páscoa, também para poupar um bocadinho nas encomendas para conseguir prolongar mais o trabalho, mas, portanto, tirando isso, do layoff, que é aquela que está a ser usada, a parte do dinheiro disponível, portanto, as pessoas dizem logo, os nossos empresários dizem que não estão para se endividar, não é? Que no fundo é endividar, pagar juros, e muitos deles nem isso conseguem porque os bancos estão a agir como se fosse um empréstimo normal. Portanto, se a empresa tem dificuldades, não emprestam o dinheiro. É o que está a acontecer. Se tiverem bom rating, também muitas vezes não precisam, também não vão recorrer. Há uns anos atrás, quando os bancos estavam em dificuldade, o governo meteu lá dinheiro e não olhou ao rating. Portanto, nós, contribuintes, metemos dinheiro nos bancos e não olhámos ao rating, porque senão nunca na vida emprestávamos dinheiro aos bancos. Estavam falidos. Agora, que é o contrário, portanto, que as empresas estão a necessitar do dinheiro urgente para pagar salários, para conseguir manter a atividade, os bancos, pura e simplesmente, ou atrasam, e o atraso pode ser fatal, ou então, muitos deles até dizem que não podem emprestar porque não cumpre o rating. Portanto, é de um peso, duas medidas. O Estado meteu nos bancos sem olhar ao rating. O banco agora não mete nas empresas, está a olhar ao rating. Portanto, um peso, duas medidas. É uma situação muito complicada. Há muitos que dizem que o governo, sim senhora, deveria colocar o dinheiro nas empresas como colocou nos bancos. Porque há muitas delas que até o rating é baixo, mas podem ter futuro, e podem ter viabilidade, e podem ter muitas pessoas a trabalhar. Portanto, futuramente. Caso contrário, se elas encerrarem, irão todas, portanto, ficar penduradas na Segurança Social e com os problemas todos que daí vêm. A IECA tem tido várias linhas de contacto nesta altura, durante estas semanas, com as empresas, como uma forma de auscultar as problemáticas vividas em cada uma delas, não é? Posso dizer, portanto, que nós no início fizemos contacto com quase todas, nós associados, estamos a falar de 300 associados, entre comércio, indústria e serviços, e agora na última semana e no início desta também estamos a fazer contactos com praticamente todos, para sabermos o ponto de situação. Fizemos um inquérito, por exemplo, na parte das empresas de Arouca com o município, portanto, que estamos a enviar, aí é por escrito, mas como há uma certa aversão, portanto, os empresários até responderem, etc., nós estamos a pegar no telefone e telefonamos e sabermos auscultar, muitos deles até para os ouvir, portanto, estamos a fazer este trabalho. E também para sabermos, isso que eu estou a dizer aqui veio de contactos que fizemos diretamente às empresas, a diversos setores. Posso dizer que já ouvimos mais de 50 diretamente, falamos com mais de 50 empresários diretamente, os outros uns não estavam, etc., mas vamos voltar a contactar e queremos ligar ao máximo. A ideia é até ligar a todos os associados e saberem como estão a atravessar este momento. É claro que, pronto, depois há uma sequência, grande parte deles se encaixam no seu setor, portanto temos essa noção, essa perfeita noção.
Nesta altura, a maior preocupação é saber de que forma é que tudo vai voltar dentro da normalidade e se não vai haver comércio que vai fechar. Pronto, o que nos está já a começar a preocupar é o impasse. Né? O impasse porque agora estamos à espera de 2 de maio, ou 30 de abril, 2 de maio, mas é aquela situação que eu já falei. Eu estou muito convencido que o facto de não estarem, portanto, do governo não estar a instruir as pessoas para o que aí vem, nomeadamente os de máscara. Agora já que fazem uma recomendação, que há uns anos até era mau porque era uma falsa imagem de segurança, etc., que estava a dar. E agora já começam a mudar o discurso, mas eu acho que isso deveria ser até para as pessoas se habituarem, conseguirem comprar máscaras, conseguirem adaptar-se a andar com elas. Enquanto estão em casa, estão a fazer alguma coisa. Pelo menos estavam a testar isso. Ou ir às compras, começaram já a testar isso. Não está a ser feito. Portanto, aí eu acho que no início o governo até andou depressa, mas agora está pura e simplesmente a arrastar uma situação. Portanto, estamos todos à espera dia 30 de abril para dizer. Devem estar a estudar, devem estar a ver como vão fazer em cada setor, mas eu penso que já deveriam ser mais proativos. Portanto, já deviam estar independentemente de abrir aquele ou aquele setor, etc., todas vão ter que usar máscara. E todos vão ter que saber onde é que vão buscá-lo. Né? Comprá-la, fazê-lo. Há muitas empresas aqui já em Arouca, em Valdecambra, a fazer este tipo de produto. Foi uma reconversão também que foram operadas. Os 2 municípios também já falaram comigo, portanto já falamos com as empresas, estamos a trabalhar já nisso, com algumas dificuldades em arranjar a matéria-prima, mas pronto, penso que vamos conseguir ter esse tipo de peças a ser fabricadas cá nos 2 concelhos. De qualquer forma, o que eu estava a dizer é que estamos nos dias, que são muitos dias, de impasse, em que o próprio comércio vai ter que ter, por exemplo, umas viseiras, os restaurantes vão ter que dividir as mesas. Portanto, todo este tipo de trabalho preparatório para o rearranque podia estar a ser feito. Porque não é muito difícil. Portanto, nós sabemos o que é que vem aí. Basta fazer os que já abriram, como é que fizeram. Portanto, e este trabalho aí deveria estar a ser feito e estar a ser comunicado. Os restaurantes estão sem fazer nada, os empregados podem, ou poderiam eventualmente, ou mesmo os próprios patrões, portanto, poderiam ir lá começar a adaptar. Vamos ter que ter menos mesas, já vamos fazer isto. Vamos ter, eu acho que essa parte aí toda vai ser quase como quando começou a pandemia, que era de hora a hora muda uma lei e as pessoas andam ali todas aos papéis. Tínhamos todo este tempo aí preparado. Deveria ser já começado a ser a implementação de cada setor, portanto, vou dizer, independentemente da data, vai ser preciso fazer isto. E nós com calma, e as pessoas com calma já iam preparando o futuro. Eu penso que é isto que está a correr mal nesta fase.